Podemos, então? Deixa eu podia começando, né? E as pessoas vão entrando, eu vou abrindo aqui. Bom, gente, primeiro sejam todos bem-vindos ao primeiro colóquio do Projeto Laços. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Viegas, eu sou psicóloga, atendo com base psicanalítica, sou psicopedagoga e sou uma das coordenadoras do Projeto Laços e faço também a coordenação de um outro espaço, que é a Babel, que é um espaço que atende jovens que estão fora do sistema regular de ensino. Foi dessa experiência na Babel em que nós começamos a pensar, que nasceu o Projeto Laços, na verdade, né? Então, inicialmente éramos eu e o Pablo Sgarbi, que está aqui, que trabalhávamos na Babel, e pensamos em abrir um espaço que fosse um espaço voltado para a escuta, inicialmente dos pais, né? Um espaço que tivesse essa possibilidade da gente debater alguns temas, sempre tentando escapar das falas prescritivas, desse lugar do especialista, sempre tentando acolher, escutar e debater as ideias, né? Com o evento da quarentena, nós fazemos encontros presenciais, quinzenais, mensais, enfim, tinha uma frequência variada. Com a questão da pandemia, nós mudamos começamos a fazer encontros abertos. Este ano, inclusive, a gente estava com a Elo Nozek, que a câmera dela está fechada, mas a Elo também é uma das coordenadoras do Projeto Laços, que está aqui com a gente. E aí a gente começou a fazer encontros abertos, que acontecem quinzenalmente, são encontros online. E nesses encontros a gente foi, então, enfim, debatendo com vários interlocutores e a gente foi vendo que havia alguns temas que as pessoas se interessaram, que seria interessante que a gente pudesse aprofundar, ter um tempo maior de conversa, trocar experiências, trocar leituras, enfim, né? Fazer um trabalho, ganhar uma certa espessura. E foi daí que nasceu a ideia dos colóquios. Acho importante a gente dizer que o colóquio ele tem esse mesmo pilar organizador, que a nossa proposta é ser um espaço de troca e de conversa. Então, a gente aqui, esses 3 encontros que a gente está propondo para vocês, é um espaço especialmente de escuta, né, de vocês e dessa possibilidade de troca. Eu acho que nós estamos tendo uma interferência no som. Se todo mundo fechar o microfone e ficar aberto só de quem estiver falando... Eu acho que é a pessoa que está com o iPhone do Ari, porque está acendendo a luz dela. Ah, tá. E tem uma interferência, né? Tá, vocês estão ouvindo bem agora? Já fechei. Já... Tá bom. Então, a ideia é essa, né? A gente chamou de colóquio porque o colóquio tem esse sentido, né? Esse significado da conversa entre pessoas, apesar que no meio acadêmico ele tem esse espaço dessa troca de ideias, né? Da gente poder expor posições. Então, nós estamos aqui hoje para nos ouvir, né? E convidamos 3 educadores que já estiveram com a gente em outros momentos para serem os mediadores. A gente vou chamar até de provocadores da conversa, mais do que qualquer coisa, né? Então, Fátima Gola, Adriana Ferreira e o Rui Zanqueta. Aí eu vou passar a palavra para eles para eles se apresentarem. Só queria falar para vocês que, assim, de tudo que a gente conversar, o material os textos que forem citados, os slides que a gente apresentar, tudo isso vai ser disponibilizado depois para vocês, tá? A gente está gravando esse encontro, na verdade, muito para que a gente possa ouvir depois, porque a ideia é que a gente construa esses 3 encontros a partir daquilo que o grupo trouxer. Então, se alguém tiver alguma restrição com relação, não se preocupe, porque nós não vamos divulgar isso, é só para uso interno mesmo, mas para a gente poder recuperar, às vezes, algumas falas que no momento, né, na hora do encontro, às vezes escapam e que a gente gostaria de ouvir novamente. Bom, então eu vou passar a palavra para os nossos mediadores. Fátima. Bom, sou Fátima Gola, tem vários aqui que me conhecem, sou psicóloga, psicopedagoga, já fui professora de educação infantil há muito tempo atrás, faço trabalho de atendimento clínico com crianças e adolescentes que têm questões ligadas à aprendizagem e, mais especificamente, questões
que envolvem a subjetividade dessas crianças na aprendizagem, a relação que elas têm com com o conteúdo, mas não no sentido da aula, mas do que elas atribuem e do afastamento ou da aproximação que elas têm com aquilo que apresentam para elas. Fátima, acho que deu uma interferência pequena aqui no teu som. Tem umas pessoas que a Adri não está ouvindo. Você não conseguiu ouvir? Né? Agora tá, agora vou... Agora tô, mas eu não ouvi antes. Todos ouviram? Eu não ouvi. Eu vi com certa interferência. Desculpa, Fátima, você pode então repetir? Vamos ver se agora... Eu acho que é cada internet também, né? Tem isso. Mas eu não ouvi. Bom, eu vou repetir tudo. Eu sou psicóloga, sou psicopedagoga e já fui professora de educação infantil. Já fui professora também de adultos em cursos de educação continuada, que foi uma experiência bem rica por trabalhar com professores de várias escolas e estudar um repertório também de como o enfrentamento das questões que esses professores em já faz mais de 40 anos que eu aprendo em clínica e trabalho mais especificamente com crianças e adolescentes que têm questões com aprendizagem. Questões essas que têm mais ligação com a ação que estabelecem com a escola, com a instituição escola, com o conteúdo, mas não no que se refere ao que seria ensinar dando uma aula, muito mais aquilo que elas atribuem àquele conteúdo para ajudar essas crianças a serem estudantes, a serem alunos. Então, eu tenho muito tempo nessa área, né? Tenho também uma relação atual, né? Já posso colocar no currículo, né? Que faz 4 meses que a gente está fazendo trocas de experiência, troca de questões que estão aparecendo nesse tempo de pandemia, de isolamento, enfim, tem sido uma nova experiência que envolve todas essas questões de aprendizagem, de um contexto que é o que a gente pretende fazer hoje, que a partir dessas conversas a gente pensa que é importante trazer para perto, trazer para a fala dos professores a experiência que está todo mundo tendo. Então, é isso. Eu sou Adriana Ferreira, sou parceira da Silvia na construção e coordenação da Babel, Somando Diferenças, mas sou também e sempre professora de língua portuguesa. Atualmente trabalho com educação de jovens e adultos, numa escola privada, o Santa Cruz, mas num programa totalmente gratuito para os estudantes, né? Eu acho muito interessante assim a proposição do Laços por não ter esse lugar da gente ter que trazer as verdades, porque eu acho que nessa trajetória aí dos meus, 20 e poucos anos de sala de aula, o que continua me movimentando são as perguntas, né?
Então, acho muito bom, assim, poder compartilhar até as angústias, né? As incertezas, os questionamentos, porque acho que são eles que mantêm a prática viva, né? E, enfim, eu tenho uma trajetória que foi bem intensa nessa perspectiva de trabalhar com aqueles que não aprendem, desde do começo da minha carreira, que eu, como professora de língua, eu trabalhava em setores de apoio de leitura e escrita para aqueles que não acompanhavam o currículo, né? Isso me levou, inclusive, para trabalhos dentro de sistemas de saúde. Trabalhei no Hospital São Paulo, numa equipe multidisciplinar. E depois fui para a Escola Viva, onde eu conheci a Sil e onde a gente também, juntas, constituiu lá um setor de apoio à aprendizagem, que talvez tenha sido a primeira semente que germinou hoje a Babel, que é um espaço muito distinto de uma escola regular, mas em que a aprendizagem ainda é o nosso assunto, né? Assim, o nosso desejo e o nosso assunto. Acho que é isso. Dri, ficou sem som. Esbarrei, eu esbarrei. Eu acho que... eu separei um poema do Drummond, esses vícios de professora de literatura que não consegue falar nada sem colocar uma voz de peso sustentando a fala. Então, eu vou ler rapidinho. Rui, você consegue abrir aí? Peraí, eu posso abrir, deixa eu ver. Tá no slide. Mas eu também posso... Deixa eu ver aqui. Esse. Todo mundo tá vendo? Peraí que agora... Sim. Ah, tá. Então eu vou ler rapidinho, tá bom? Para fechar. A verdade dividida. Esse é o segundo, não começa assim. O anterior é o primeiro. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só conseguia o perfil de meia verdade. E sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta. Chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia os seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era perfeitamente bela, e era preciso optar. Cada um optou, conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. É isso, assim, eu acho que é bom quando os poetas são brilhantes, porque eles resolvem muitas coisas que a gente queria dizer de maneira muito melhor que a gente, né? E eu acho que tem muito essa ideia, assim, de que a escola que a gente quer, né, ou a escola que a gente vai construir, é uma escola que a gente vai ter que colocar pedacinho por pedacinho, ela não está pronta, né? E acho que um dos sofrimentos dos educadores hoje em dia são as verdades que vêm de fora, de muitos foras, dizendo o que eles têm que fazer, né? Sem conhecer, sem se aproximar e talvez, o que é mais cruel, sem ouvir, né? Então, acho que essa é uma oportunidade da gente se ouvir, né? E poder juntos construir uma trajetória que, claro, cada um vai olhar com a sua lente, né? Com a sua história, enfim, mas não nessa perspectiva de que há algo exterior que vai definir como que a gente vai viver e sobreviver a tudo isso, né? Acho que é isso. Bom, meu nome é Rui, sou formado em Física pela USP, sou fundador de um espaço chamado Casa de Makers e coordeno atualmente a área de inovação
de uma escola em São Paulo, com foco em inserir o design e novas tecnologias dentro de um contexto de resolução de problemas. Acho que a Casa de Makers é um fruto, acho que, do que eu sou e do que eu vejo pela educação. Eu nunca fui o aluno brilhante da minha turma e a escola talvez nunca tenha valorizado as habilidades que eu tinha e sempre exigia outras. E eu acho que isso me fez crescer olhando para algo que eu não gostaria. E após ter meus filhos, acho que as coisas começam a ficar mais fortes e a gente repensar em algumas coisas. Então, a Casa de Makers, ela é o meu desejo e a minha contribuição para criar um espaço que as crianças e adolescentes possam desenvolver projetos pessoais, que eles vejam as ciências, artes e a tecnologia por trás dessas coisas e como uma forma de se expressar, que eles utilizem isso para se expressar e se posicionem de forma ativa no mundo. E se eles podem construir o conhecimento de forma colaborativa, construindo, a ideia também é posicioná-los e apresentar problemas que são reais e quais seriam as estratégias trazidas por eles, como cidadãos que promovem mudança. Então, hoje o foco dos meus estudos é levar para as crianças o prazer de estudar, do conhecimento, por meio do fazer, e não de um fazer simplesmente pelo fazer, mas repleto de significado para os alunos e com uma reflexão sobre o fazer. E que a gente vai falar bastante sobre esses processos e rotinas de pensamento ao longo dos nossos encontros. E a Adriana falou na fala dela sobre a semente que originou a Babel, e acho que é importante eu falar que a Casa de Makers é uma sementinha que foi jogada num terreno fértil da Babel e agora cresceu, mas foram elas que abriram as portas, primeiro para o Rui e depois para a instituição, que nem era instituição ainda, Casa de Makers, surgir. Então, obrigado e é um prazer estar aqui com todos vocês. É verdade, Rui, a gente não tinha lembrado desse detalhe, né? As coisas a gente vai criando, vai se aproximando. Bom, antes acho que da gente começar, né? Os convidados trouxeram algumas coisas para a gente compartilhar, mas a gente achou interessante fazer uma rodada rápida, assim, sabendo quem são vocês, em que segmento, para vocês se apresentarem. Enfim, né? Se alguém quiser, não tem problema, mas se apresentarem, assim, nome, que segmento na educação trabalha. Porque, como vocês viram, todos nós passamos aqui pela escola, né? Por um tempo da escola. Ou estamos dentro ou já estivemos dentro. E é interessante a gente poder saber qual o segmento com que vocês trabalham, para a gente conhecer um pouquinho o público que está conversando. Então, quem gostaria de começar? Eu posso ir fazendo uma chamadinha aqui? Isso aqui que é melhor. Eu acho que é mais fácil, né? Porque as pessoas vão abrir os microfones rapidamente. Então, vamos lá. Eu vou começar... Deixa eu ver quem está aqui. Ana Cláudia, você pode, na minha tela, vou seguindo aqui um horário. Olá, eu sou Ana Cláudia, eu sou orientadora educacional, trabalho com Fundamental 2, né? Trabalho com atendimento de pais, de alunos e formação de professores. Trabalho com a operacionalização dos projetos de convivência na escola, sempre as ações voltadas para o Fundamental. Fundamental 2, né, Ana? Isso, Fundamental 2. A escola da rede particular, né? Isso, uma escola bilíngue, na Estação da rede particular. Ah, tá bom. Diana? Boa noite, pessoal. Meu nome é Diana Rosa, estou falando diretamente da Bahia, Porto Seguro, Praia do Espelho. Fui convidada por uma amiga de uma das coordenadoras desse colóquio, e porque eu sou educadora da rede pública aqui em Porto Seguro. E gostei do convite dessa pessoa e sou formada primeiramente como magistério. Quando eu vim para a Bahia, faz 20 anos que eu estou na Bahia. Quando eu vim para a Bahia, eu tinha o meu magistério e a minha formação em turismo. Eu sou turismóloga.
Por isso que eu vim trabalhar na Bahia. E eu fui convidada por uma escola, pela diretora, pela Secretaria da Educação, a ser vice-diretora de uma escola municipal, pelo meu perfil administrativo. E eu acabei fazendo aqui na Bahia pedagogia e psicopedagogia. E fui gostando mais ainda. Quando eu fiz o magistério trabalhando numa escola de educação infantil em São Paulo. Quando eu terminei o magistério, que eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de turismo, que é com bacharel. E na Bahia que eu fiz a minha pedagogia, entendeu? E dei aula até o dia 16 de março. E a escola pública, desde o dia 16 de março, está fechada. A minha turma, eu trabalho numa escola de educação infantil, numa zona rural. A gente fala que é uma escola do campo. Não tem tanta influência de campo, mas é zona rural porque tem alguns serviços públicos que não existem. E dou aula para creche. São crianças de 3 anos que ficam meio período na escola. Eu trabalho só meio período. Essa é a minha apresentação. Ok, interessante, né? Uma realidade bem diferente da nossa aqui, De super todas urbana, vocês. paulistana, né? A gente aqui. Vamos lá, Isabel, você pode se apresentar, Isabel? Olá, eu sou Isabel, eu estou caindo meio de paraquedas nessa turma. Eu fui convidada hoje pela Fátima. A minha área é computação. Eu estou nela há 30 anos e eu sempre trabalhei ensinando adultos, sempre em sala de aula, em ambientes corporativos. Então, eu passei minha experiência por diversas empresas, grandes ou pequenas, sempre ensinando. Há 2 anos atrás, eu entrei numa ONG, em que era da Telefônica e que nosso objetivo era empreendedorismo com cultura maker, dentro de uma escola no Campo Limpo. Aquilo, então, me abriu uma porta, me abriu uma vontade de entrar nesse mundo. Então, é por isso que eu estou aqui. Aquilo eu fiquei apaixonada, porque juntou tudo que eu sempre gostei da área de computação e da cultura maker, que eu sou de fazer. E aí, então, eu estou tentando, aos poucos, entrar nessa área. Ok, bem-vinda. Silvana? Você está sem som, Sil. Vamos lá. Eu tenho um caminho um pouco inverso. Eu também tenho uma formação primária bem diferente da área educacional. Eu sou administradora, com especialização em tecnologia da informação. E trabalhei muito tempo na Escola Viva, com a Silvia, na área de comunicação. E resolvi fazer o caminho inverso. Hoje eu sou professora na rede municipal, aqui da Prefeitura de São Paulo. Sou professora de bebês e sou professora de educação infantil de crianças um pouco maiores, lá na rede municipal de Embu das Artes. Acho que é um pouco isso. Só, né? Apenas. Vamos lá. Caleb, você quer se apresentar? Claro. Eu me chamo Caleb. Desde do meu início na universidade, enfim, na faculdade, eu iniciei na física na USP e agora eu estou em ciência da natureza na USP também, em outro instituto. E eu acredito que todos esses professores da Universidade de São Paulo, mundialmente conhecida, me ensinaram como não ser um professor. Realmente eu aprendi muito como não se tornar um bom professor com eles. Nunca havia me tornado uma aprendizagem significativa com o ensino deles. Então, isso me levou a uma tônica
de tentar transformar um pouco a educação que eu levava. Logo eu iniciei no mundo do STEAM, onde eu dei algumas aulas nesse ramo. Já dei algumas aulas tradicionais, ainda dou, seguindo os famosos apostilados, mas nas escolas eu sou hipermente conhecido por criticar, mas sempre tentando mudar, tentando trazer algumas pequenas transformações dentro de aula. E hoje eu sou um dos educadores também da Casa de Makers, e o mesmo impulso que leva o Rui a tentar transformar a educação me leva também nesse mesmo rumo, para tentar sempre tornar o ensino um pouquinho mais significativo e fazer exatamente ao contrário que os professores da USP fizeram comigo. Ok. O Caleb também, dos makers, atende alguns meninos que são da Babel, né? Tem esse desafio de fazer o trabalho com os meninos da Babel. Muito bom. Cris? Gente, na verdade, não é Cris, é o Felipe. Então, Felipe, bem-vindo. Aqui está escrito Cris. Você não tinha aberto a sua câmera ainda, a gente não sabia. Não, é o computador da minha esposa, o meu computador está quebrado, então eu preciso usar o computador dela. Sem problema. Bom, meu nome é Felipe, sou físico também. Atualmente estou desenvolvendo um projeto com o Rui, pela Casa de Makers. A gente está criando um projeto novo, né? Tem um background assim um pouco meio diferente de alguns, né, de professores. Eu comecei trabalhando com energia eólica, né? Trabalhei em 2 multinacionais desenvolvendo parques eólicos e depois migrei para a educação e me apaixonei. Acho que esse é o sentimento de todos, quando você entra, você não consegue largar, né, a educação. E estou aqui desde então. Conheci o Rui no meu antigo emprego. A gente sempre conversou sobre inovações, tudo, e a gente está bolando uma ideia nova, um projeto novo agora juntos. Então, é isso. Bem-vindo, então. Oi, Eliana, que está no iPhone do Ari, né? Eliana, você está ouvindo a gente? Tô sim. Tá. Desculpe, minha internet está ruim, ela cai e volta, mas se cair, não reparem, logo eu volto de novo, tá bom? Tá bom, tá bom. Mas é um prazer estar aqui. Eu sou Iana, diretora da Escola Stand School Pedagógica, e também presidente de uma ONG, a PAF. A gente está aí com 2 creches nesse momento difícil e também um curso para iluminar, que cuida das mulheres com possibilidades aí de formação. E eu vim para o curso principalmente porque eu conheço muito bem o Rui e a Fátima, então é um prazer fazer parte aqui dessa conversa. E quem me trouxe justamente essa possibilidade é a Ana Cláudia. Então, como eu conheço bastante gente, acho que eu vou poder aproveitar bastante. Bom, bem-vinda. Então, acho que é isso, gente. Ok. Tem aqui Tata, acho que é a Thaís, Thaís, né, Thaís? Isso mesmo. Olá. Olá. Meu vídeo está ruim. Olá, pessoal. Meu nome é Thaís. Sou professora também da Rede Municipal de São Paulo. Atuo no SEI, né, com educação infantil, e EMEI também. E eu fui convidada pela Silvana, né, para estar participando. Achei muito legal e é isso. Obrigada. Bem-vinda. Bom, temos aqui ainda a Elo e o Pablo para se apresentar. Elo, você não quer se apresentar? Desculpa, gente, eu estou sem câmera para poder ouvir melhor vocês. Eu Agora sou Heloísa. Tá ruim? Não, agora você abriu a câmera, não? Ok. Eu sou Heloísa Nozek, eu trabalho com
Eu sou psicopedagoga, me formei em psicopedagogia, pedagoga inicialmente. Eu também trabalho com crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Entrei para o projeto Laços, porque eu acredito nessa ideia da importância da escuta e das boas perguntas e não de respostas prescritivas. Eu acho muito legal essa possibilidade da gente estar conversando e pensando sobre o que está acontecendo agora e qual o papel da escola e qual o nosso papel dentro desse cenário que a gente está vivendo. Eu acho que é isso. Ok. Pablo? Olá, meu nome é Pablo Sgarbi, eu sou psicanalista, já trabalhei como educador também na Babel, com a Silvia, com a Adriana, com o Rui, e comecei o projeto Laços com a Silvia no ano passado, depois a Elo se juntou a nós, e, bom, estamos nesse percurso juntos aí e tivemos essa ideia de fazer o primeiro colóquio do Laços sobre educação, que é um tema bastante importante para todos nós. Bom, vou pedir para o Rui virar, o Rui é mais ágil na operação das coisas, vai pôr o slide para mim. Bom, na verdade, assim, a gente quando pensou nesse colóquio, a gente pensou colocar aquele que tem isso. A gente pensou no seguinte, pode ir para o do Alfredo, o que tem isso, esse aí. Na verdade, a gente pensou num texto de um professor daquela nesse tempo, acho que ele não sei se ele ainda está lá, mas na Federal do Rio Grande do Sul, Alfredo Veiga Neto, que é alguém que escreve muito sobre filosofia e educação. E a gente, diante, né, de todo esse evento da pandemia, de toda a mudança que a escola teve que passar, assim, em alguns dias, né, a gente teve que reformular todo um projeto, a gente pensou nesse texto como uma referência interessante para o nosso colóquio. Eu vou pedir licença para vocês para ler 2 parágrafos do texto. Nós vamos disponibilizar o texto para vocês depois, na íntegra. Eu mando para vocês o PDF. É um texto escrito em 2011 e em que o Alfredo Veiga Neto ele usa de uma imagem que é essa imagem da casa, né, dos espaços da casa, do porão, do andar intermediário e do sótão, e faz uma analogia, né, vai usar isso como uma metáfora para a gente pensar o que é a formação do educador, né, e o que é o nosso trabalho como professor. E, então ele traz essa ideia do porão como as raízes, né, as bases do nosso, aquilo que nos inspira, que inspira a nossa prática. Esse andar intermediário, que é o fazer cotidiano, a sala de aula, e o sótão como esse espaço da criação e da invenção. Então, tem uma parte do texto, que é essa que eu selecionei, que ele chama A Casa e a Pedagogia. Então, meu papel, mas esse é um termo muito pomposo, é mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam, que elas tomam por verdadeiro, por evidentes, certos temas fabricados em um momento particular da história e que essa pretensa evidência pode ser criticada e destruída. Essa é uma citação que ele faz do Foucault. Então, o Alfredo fala, a essas alturas, então, espero que já esteja claro por que recorro às metáforas bachelardianas da casa. É que não considero razoável que alguém limite sua vida apenas ao piso intermediário, autobloqueando os acessos ao porão, onde se enraizam os pensamentos, e ao sótão, de onde se pode voar. Para nós que trabalhamos no campo da educação, qualquer desinteresse pela casa toda revela uma imensa falta de sensibilidade e até mesmo uma não compreensão do papel social que temos em nossas mãos. Penso que é absolutamente necessária a ocupação, do modo mais completo possível, de todas as dependências da casa, onde alojamos as origens do nosso pensamento, o porão, onde desenvolvemos nossas práticas pedagógicas cotidianas, o piso intermediário, e de onde podemos nos lançar para tentar construir outros mundos, o sótão. Mas não é difícil constatar que são bem poucos aqueles que se ocupam em visitar os porões onde germinaram e cresceram essas pragas. Poucos descem aos fundamentos nos quais se enraizam suas opções epistemológicas e, consequentemente, poucos conhecem o subsolo em que se alimentam suas convicções,
acerca da salvação por obra da educação. Não se trata, é claro, de dizer que não são feitas opções ou que não há convicções sociais, políticas, pedagógicas, metodológicas, éticas, etc. Afirmar isso seria um engano crasso. O que me parece fazer falta é saber de onde vieram e como se engendraram tais opções e convicções. O que falta para muitos de nós é descer aos porões. A imensa maioria tão somente toma de empréstimo tais opções e convicções, assumindo-as como verdades naturais e, desse modo, não problematizáveis. Você pode virar a tela de novo, Rui, por favor? Bom, a ideia é a gente começar pensando, né? Acho que a gente sofreu uma transformação tão grande nessa prática cotidiana do professor, que a gente achou interessante começar pensando sobre os porões. Quer dizer, onde estão as nossas origens, as nossas crenças, a base do nosso ofício de professor, com todas essas transformações, com toda essa mudança com a qual a gente está lidando. Então, a gente pensou em hoje visitar um pouco esses porões, falar um pouquinho sobre eles. Então, vou passar a palavra para a Fátima, né? E aí os convidados, vocês fiquem, quem quiser ir fazendo questão, pode colocar aqui no chat e eu vou abrindo para vocês os microfones, porque eu acho que isso facilita para a transmissão ficar melhor. Tudo bem? Antes tem o Mente. Ah, é verdade. Isso, então vamos lá, Rui, para o Rui a palavra. O Rui explica. Bom, pessoal, antes da gente começar, a gente gostaria de ouvir de vocês um pouco como vocês estão se sentindo. Para isso, a gente vai fazer uma brincadeirinha que normalmente a gente faz com os alunos para uma atividade diagnóstica, para entender o que eles sabem. E nesse momento a gente quer que vocês pensem. Primeiro, a gente vai dar um tempinho para vocês pensarem em 5 palavras que representam suas principais angústias e dúvidas com relação à sua atuação profissional nesses últimos tempos. Aqui a gente colocou os personagens do Divertidamente, porque logo que começou o isolamento, eu desenvolvi um projeto com os meus alunos e a primeira coisa era, a gente quis entender como eles estavam se sentindo. E a gente foi falar sobre sentimentos. Aqui você pode também trazer sentimentos que representam o seu estado nesse momento, ou uma palavra que representa a sua angústia ou suas dúvidas. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nisso e em 1 minuto eu vou liberar a próxima parte da atividade que a gente vai continuar nisso. Então, agora pensa quais são essas 5 palavras que representam essas suas angústias e suas dúvidas. Enquanto você pensa, eu vou colocar aqui alguns passos que eu vou pedir para vocês fazerem. Vocês vão acessar, pode ser pelo celular mesmo, ou pelo navegador no computador, como vocês preferirem. Esse site, www.mente.com. Quando vocês acessarem esse site, vai pedir uma janelinha com o código, e vocês vão colocar esse código que está aqui na tela. E quando abrir o espaço, quando você inserir esse código, vai abrir um espaço para você colocar 5 palavras. Se você quiser colocar outras palavras, quiser repetir para reforçar esse sentimento, fique à vontade. Quando você entrar nesse site, essa vai ser a sua tela. E é quando você colocar o código que está aqui em cima, deixa eu abrir aqui só para vocês verem. Ó, esse é o código que vocês vão inserir. Vai ter um espaço para vocês colocarem as palavras. E eu vou pedir para vocês já começarem a entrar nesse site
e colocar as palavras. E conforme vocês forem colocando, a gente vai gerar uma nuvem de palavras que a gente vai compartilhar para entender um pouquinho o contexto, como vocês estão chegando para esses encontros, tá bom? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, perguntar, mandar no chat. Fiquem à vontade. Rui, eu tenho uma dúvida. É só sentimentos de angústia ou tem alguns, pode colocar alguma coisa boa? Pode colocar coisa boa. Coisa boa. Por favor, né? Sentimentos que representam nesse momento não precisa ser de angústias e dúvidas. Pode ser um sentimento... Se você está muito feliz porque você está aqui com a gente, pode colocar, por favor. Conquistas, né? Descobertas. Acho que tem coisas que podem passar por aí, né? Sim, porque nesse momento, acho que a gente está muito aflito porque a gente está no meio do olho do furacão, mas muitas oportunidades estão aparecendo. Então, a gente está aprendendo muito, a gente está evoluindo com tudo isso. E a gente vai sair disso muito melhor do que a gente entrou, espero. Então, acho que é um momento realmente de muita evolução, de amadurecimento. Então, coloquem as suas palavras lá. E agora eu vou parar o compartilhamento enquanto vocês colocam. Rui, eu não sei se eu enviei. Você tem como ver? Porque... Ó, deixa eu... Foi, o meu foi. Foi? Foi. É porque deu um submit aqui. E se quiser colocar de novo, Ana, pode colocar mais palavras. Aqui eu não consigo no meu celular, não compartilhou a tela. E aí não consegui nem abrir para escrever as palavras, mas vou acompanhando com as palavras que eu já pensei, tá bom? Não precisa necessariamente escrever, né? Tudo bom, Rui? Não, se você quiser só pensar, mas o que eu posso fazer também, Eliana, eu vou colocar no chat o link, caso você queira, ou alguém queira clicar no chat, no link que eu mandei no chat, vai abrir para essa apresentação. Olha, agora apareceu a sua tela aqui com escolha 5 palavras. Agora que apareceu. Mas o esquema para... Eliana, ó, se você entrar nesse site, que é o www.mente.com, vai pedir um código. E o código de acesso é esse daqui. Quando você inserir o código de acesso, já vai aparecer as palavras. Mas também, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas palavras, e aí você pode trazer também as que você pensou. Tá bom, acho que vai ser mais fácil assim. Vou acompanhando, tá? Só não repare que muitas vezes está sumindo a internet. Pode parecer que eu não estou acompanhando, mas estou sim, tá? Obrigado, Eliana. A gente sabe como está difícil a internet nesse momento. Muita gente utilizando, as companhias não estão entregando o que prometeram para a gente de internet. Bom, pessoal, agora eu gostaria que a gente desse uma olhada para essas palavras que apareceram e eu vou explicar para quem não conhece o Mente, esse site chama Mentimeter, que está aqui em cima. Ó, é o Mentimeter. Ele cria essa nuvem de palavras e as palavras elas vão ficando maiores ou menores de acordo com a frequência de ocorrência de cada palavra. Então, expectativa, ansiedade, disparidade, está maior que, por exemplo,
dúvida, boleto, porque apareceu menos. Então, aqui a gente consegue mapear um pouco como os participantes estão se sentindo, estão pensando. Se a gente utiliza com os alunos, a gente pode mapear o conhecimento prévio deles, entender o que eles sabem sobre o tema. É uma ferramenta muito ampla, com muitas oportunidades. Então, a gente sugere que vocês também explorem isso. E aqui, acho que eu gostaria de falar da palavra ansiedade. Eu acho que esse momento trouxe para a gente muita ansiedade. E eu acho que muito por conta de uma formação, e aí eu vou falar pessoalmente e também a partir de falas de professores que conversam muito comigo, e de formações de professores que a gente faz bastante. O professor, ele foi formado e ele reproduz, ele tem uma prática de reproduzir o que ele vivenciou, e infelizmente existe pouca reflexão sobre essas práticas. E quando a gente enfrenta algo que tira a gente da zona de conforto, a primeira coisa que a gente faz, a gente fica aflito. Trabalhar fora da nossa zona de conforto traz ansiedade, mas também traz muita inovação, muita evolução. Não existe inovação e evolução dentro da nossa zona de conforto. Então, eu escolhi falar um pouco de ansiedade porque é uma coisa que eu vivencio muito. Eu tenho ansiedade, mesmo trabalhando muito com inovação. Quando chega um problema e a gente está no olho do furacão, é normal a gente sentir isso. Agora, também a gente precisa olhar para as nossas práticas e começar a refletir quais vão ser os nossos passos. E aí eu gostaria de convidar alguém, Sil, Elô, Pablo, Adri, se quiser pegar alguma palavra também para falar sobre isso, para a gente dar sequência na conversa. Eu queria falar sobre essa palavra que apareceu aí da disparidade, né? Que eu acho que uma coisa que aconteceu com essa reviravolta tão intensa é que os abismos, eles ficaram muito visíveis, né? E as diferenças de oportunidades e de acessos e de, enfim, e de ferramentas, né? Que podem tornar possíveis os encontros entre estudantes e educadores, né? Eu, particularmente, tenho duas experiências distintas, uma com a Babel, que a gente conseguiu fazer um trabalho, vem fazendo um trabalho online e colhendo frutos muito interessantes, né? Mas na educação de jovens e adultos, a gente vive uma realidade muito distinta, né? De estudantes que não têm acesso nem aos aparelhos, nem à internet, nem a... Enfim, muito difícil de fazer esse tipo de contato, né? Às vezes estudantes que não têm nem telefone, enfim. Então, eu acho que viver essa experiência tão díspare, né? Também faz a gente pensar sobre muitas coisas e ficou muito visível para mim, especialmente, como a escola é um espaço de pertencimento, né? E que para aqueles estudantes que não conseguem, né, estabelecer algum tipo de relação, né, de manter algum tipo de vínculo, isso instaura-se um luto mesmo, né? Assim, de falar, nossa, porque fica um vazio muito grande, né? E acho que isso é muito angustiante para quem está do lado de cá, né? Tentando sustentar um trabalho, assim. Então, fiquei pensando bastante no que a Diana falou, né? Da escola fechada, sem nenhuma possibilidade de contato. E isso acontece em muitas realidades, né? E tem impactos muito contundentes, assim, para estudantes e educadores, eu acho.
Bom, eu não sei, acho que não sei se você pode falar, acho que da expectativa, que é uma palavra que apareceu bastante, que talvez acho que, não sei se a gente poderia, se alguém do grupo gostaria de falar, né? Porque é uma palavra que apareceu tanto, talvez alguém do grupo gostaria das pessoas que estão aí, não nós os mediadores, mas alguém gostaria de falar dessa questão da expectativa? Eu queria falar. Posso falar? Pode. Eu tive, para mim foi eu vou usar a palavra desilusão, quando começou e também com a palavra porque quando iniciou essa pandemia, houve um discurso que eu acho que eu acreditei que a pandemia era democrática, porque o vírus era democrático. E com o passar do tempo, se mostrou completamente antidemocrático e essa disparidade entre escolas particulares da rede pública e da rede privada se acentuou. Então, eu tive um sentimento como educadora, e acho que aqui todos, a gente pensa a educação como um lugar de inclusão na sociedade. E eu tive essa esperança no início, acho que era a única coisa boa, era que, quer dizer, que você dizia, que existiria mais solidariedade, existiria um sentimento de coletividade, de comunidade maior, que estamos todos pertencendo ao mesmo, mas estamos todos vivenciando a doença da mesma maneira. O que ao longo do tempo eu notei uma grande mentira, uma grande falsidade, uma grande tristeza como educador. Assim, Uhum. Tá cortando um pouco o seu som, Elo. Bom, eu acho que a gente podia passar então a palavra para a Fátima, né? Acho que a gente volta a essa nuvem daqui a pouco, certo, Rui? Acho que a gente vamos circular aqui, vamos ver se depois a gente como essa nuvem se movimenta aí. Então, se você puder virar para gente. É que cortou, Elo. Eu voltei. Vocês me ouviram? Só queria dizer dessa tristeza. Está cortando, Elo. Está cortando dessa tristeza. Deixa para daqui a pouco, Heloísa. Heloísa, deixa para daqui a pouco, que está cortando muito a sua fala. Que acho que as diferenças... Eu vou mandar uma mensagem aqui para ela, que acho que... também acho. Bom, Fátima, vamos então... Deixa eu pegar um pouco no laço. Me jogaram para os porões, certo? E é muito... Nas nossas conversas anteriores a essa apresentação que culmina nesse momento, né? Foram muito cheias de movimentos que eu acho que enriquece, e o lugar da educação realmente é esse. O lugar da educação é abrir para trocar e ter esses problemas que são constantes para serem visitados e revisitados e transformados. Eu vou me situar um pouco, já que eu estou nos porões, eu vou me situar um pouco na história, mas, na verdade, aí, Rui, você põe o slide para mim, por favor? Na ideia que eu tenho, né, eu sempre... Faz um bom tempo, sempre não, porque eu conheci esse livro há bastante tempo e eu sempre volto a ele, né? Que é a história social da família e da criança.
Esse livro tem uma pesquisa extensa ao longo dos séculos de todo o material que foi produzido e até de registros que não são escritos. Eles têm... É um historiador francês, é o Philippe Ariès, e é através dessa leitura que eu já li, já reli, cada hora que eu pego essa leitura, me conduz para um recorte diferente. E para esse momento, exatamente hoje, eu, mexendo nesse material de novo, ao invés de falar da história da educação, eu resolvi colocar a educação na história, né? Em termos do que a gente tem como instituição. E aí é muito interessante, e eu vou convidar vocês todos a pensarem junto comigo e com os outros mediadores, que lugar é esse, né? Que lugar é essa instituição que é tão... Quando a gente pensa hoje, né, em 24 de julho de 2020, né? O que é essa instituição escola, né? Ela há 4 meses atrás, ela foi sumariamente retirada da realidade, né? Ela veio para a tela, veio para o remoto, veio para um outro lugar. E eu vou usar o lugar, e eu vou fazer um caminho de ir e vir. O lugar hoje da escola ou está fechado, como a Diana relatou, né, que é uma pena, porque não tem o espaço físico, não houve possibilidade em várias instituições de abrirem um modo de operar uma escola, né? Mas, ao mesmo tempo que agora está para quem tem a possibilidade de usar esse instrumento, né? Ela possibilitou a existência desse espaço de uma forma completamente nova que remexeu em todo mundo, né? Remexeu a maneira de fazer, remexeu na maneira de estar, remexeu até na primeira pergunta, eu acho, e agora, como é que eu faço, né? Então, o e agora, professores, né? Bom, estamos com a escola aqui, numa tela, e o que a gente faz? Esse pedaço eu vou deixar depois para a Adriana falar, mas eu vou situar aqui, quando a gente volta lá para trás, na antiguidade, que lugar que era esse? Onde que estava o espaço escola, né? O espaço escola nem existia. Existiam pessoas que sabiam coisas, né? Tinham um letramento e escolhiam algumas pessoas, né, nobres na antiguidade, que poderiam ter acesso a algo que era para poucos. Eu vou trazer para agora de novo. É para poucos ainda, tá? Em que momento é para poucos e em que momento é para todos? Então, a gente já pode deixar essa questão aqui presente. Se a gente entrar na Idade Média, né, a gente vai ter continua existindo uma escola que não é nem escola, né, porque nem espaço para a escola existia. E uma coisa muito interessante dessa época são as idades misturadas. Não existia uma sala de aula para crianças de 7 anos. Aliás,
começava só com 10 anos de idade. Então, o nosso público hoje, eu fiquei pensando, né? Tem vários que têm creche, estão na creche, né? Eu mesma fui da educação infantil. Criança, não era, nem existia criança, né? A criança não era nem vista. Nesse livro tem uma referência às pinturas da época da Idade Média, que é uma representação das crianças como anões. Era uma redução do adulto que ficava muito estereotipado. E se vocês tiverem oportunidade de ver, ou até a gente pode também pegar algumas imagens para o próximo encontro, é muito interessante ver como realmente as crianças não eram pintadas com o corpo de uma criança, nem com a expressão de uma criança. Parecia um monte de velhinho ou de anãozinho. Tem o Krugel que faz, é um monte de desenho brincando. E se você olhar com atenção, não tem uma expressão infantil ali. Mas, então, não tinha idades que estavam dentro de um espaço de aula, eram misturadas. Tinham crianças de 10 anos, né, para cima, e tinha adultos. E uma coisa muito sutil que aparece nesse texto é que era promíscuo, porque ninguém tomava cuidado, pelo que aí é uma dedução, não se tomava cuidado com o conteúdo que se falava. Olha, tem criança na sala, vamos... E, de novo, eu vou trazer essa relação para hoje. E hoje, quando tem criança na sala, a gente toma cuidado com o que está falando, né? Eu comecei a fazer essa ponte de volta para trás e vem para frente. É muito curioso como tem elementos que, se você pensar, que é um pouco o que eu pus nessa minha intenção, né, de pensar alguns pontos da escolarização ao longo do tempo, para a gente poder refletir. A ideia também de uma fragilidade que também não fica muito clara em que sentido é essa fragilidade, mas uma delas é em relação ao que quem está ensinando, esse espaço do quem vai ensinar, que não estava nem descrito como professor, né? Tem uma diferença de mestre, tem algumas coisas, eu não vou me deter na história para a gente poder pensar em alguns pontos. Mas tem algo que é assim, não se ocupavam das pessoas, não tinham um compromisso com o que se fazia nessas aulas, né? E isso é outra coisa que eu acho que isso sim é muito diferente, né? Porque a criança hoje, dentro da escola e dentro da família, ela tem uma posição completamente diferenciada. A gente presta atenção e a gente conhece desenvolvimento num nível que não se tinha ideia que isso era presente naquele corpinho que é uma caixinha vazia. Existia essa mentalidade, né, da caixinha vazia, que estava lá vazia para você ir colocando conteúdo, né? Isso é uma coisa bem interessante também de pensar que hoje ainda existe uma escola que pensa que o aluno é uma caixa e é um reservatório a receber conteúdo.
Isso é uma coisa que, assim, eu toda vez eu penso, como que isso ainda não morreu? Como que isso ainda é algo que está presente dentro da instituição escola? A gente vai para um outro tempo, né, que aí já estamos em século, parece muito tempo, mas não é, nós estamos em século 17, 18, que é a Idade Moderna. E aí existe o humanismo, né? O homem passa a ter importância, que é junto com essa separação da Igreja e do Estado, né? Que faz uma mudança social muito grande e política também, né? Nisso aparece uma... em relação à escola, eu acho que tem essa questão mais... que ela é organizadora para essa época, porque estabelece idades, estabelece a graduação do que vai ser, e na época era o que precisa ser transmitido, e tem uma relação também com essas posições, dessa autoridade, da disciplina. Então, o comportamento, a disciplina dentro da escola passa a ser algo que existe e tem uma organização toda estratificada que veio para considerar e, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que ela amarrou, ela é o começo dessas amarras que a gente tem até hoje, né? Aí já sou eu tentando localizar, e eu acho que dá para a gente pensar quais são as amarras que existem em nome de uma organização, em nome de uma disciplina, que, na verdade, elas cerceiam e elas não possibilitam, né? E aí a gente já vai para o mudar de tempo novamente, né? E na idade contemporânea, né? Na contemporaneidade, que é o século XIX, que aí tem realmente essa organização toda da dominação, do controle da disciplina, né? As metodologias todas que foram... e, de novo, eu penso que é alguma coisa que veio realmente para ajudar, né? No sentido de estabelecer algo que volto lá para aquele ponto do ser para todos, né? Porém, tem alguma coisa nessas metodologias que elas, em termos pedagógicos, em termos de aprendizagem, elas até vêm e contribuem para um fazer, né? Vamos dizer que é o Baker da época, né? Esse fazer que era daquele jeito, né? E as várias metodologias que proporcionam uma série de seguranças, uma série de procedimentos, uma série de segurança daquilo que vai ser feito, daquilo que vai ser aplicado para cada série, porque aí já existe toda a escola dentro de um espaço físico que tem salas, que tem divisão por idade e que tem algo que vai ser passado para... Porque o conhecimento estava dentro da escola, né? Ele só estava dentro da escola. No século XX, passa a existir uma ideia desses métodos estarem ligados à eficiência. Eficiência de que tipo? Eficiência que tem a ver com competitividade, com seleção, com quem merece, quem não merece. Aí vem
todo o começo do que está estendido até agora, né? Todos têm que estar ligados, todos têm que aprender o mesmo, né? Todos. O século XX é muito curioso isso, né? Porque é uma ideia de transmissão, né? Que eu vou colocar assim: a escola era a necessidade da escola se tornar um direito para todos, né? Ela veio percorrendo todo esse tempo, né? Porém, esse ser para todos, todos aprendem o mesmo. E isso é que assim, chega. E eu acho que esse período, esses 4 meses que a gente está vivendo, ele é uma grande chance da gente mexer com isso. E aí, eu acho que tem que voltar realmente lá para trás, como o texto, esse trecho que a Silvia leu, que são as raízes, mas você tem que fazer esses pontos de ir e vir para a gente poder fazer algo que leva a uma transformação, que leve, de fato, as questões de aprendizagem, né? Uma boa parte aqui fez psicopedagogia, né? A psicopedagogia, ela cuida da aprendizagem. E ela cuida da aprendizagem, ela trata de quem tem questões com a aprendizagem. Estar atento à aprendizagem também é algo recente. Se a gente pegar... aliás, é muito recente. Olhar para essa existência de vários modos de aprender, vários modos de operar o conhecimento, é novo também. E a escola tem, aí só para encerrar, nem sei se já está na hora de encerrar, mas eu vou mais um pouquinho. Me faz pensar um pouco para a gente relacionar com a família, que obviamente andou junto com a escola. A família também se modificou muito ao longo da história da humanidade, né? A família era um grande clã, ela passa a ser nuclear, ela passa a ser uma família que é constituída de pai, mãe e filhos, para uma família que tem outras configurações. Então, hoje a gente fala das novas configurações familiares, né? E é uma combinatória que se chama família. Então, essas famílias também trazem elementos novos para serem reformulados, e a escola também pode pensar, né? E quando eu falo que eu acho que é uma grande oportunidade, é que para mudar uma escola, ou a escola em letra maiúscula, você precisa ter um movimento que é avassalador. E a pandemia é ele, vamos lá, né? A pandemia trouxe essa possibilidade. E eu acho que sempre tem algo que empurra a gente para a mudança, né? Ninguém muda porque, oba, hoje eu acordei com vontade de mudar. É confortável ficar onde a gente está, né? Então, mudar exige muito. Então, imagina quebrar as paredes da escola. Eu estou falando isso e aí eu tive uma experiência com uma escola que foi construída
em meados do século XX, então ela tem aquela estruturona, né, de corredor que tem sala de aula à direita e à esquerda, o espaço físico, que até a pessoa que estava me mostrando falou, não parece uma... É igual, hospital, escola, casa militar, é tudo igual. Um corredorzão. Presídios também, né? Presídios, tudo igual. Né? Ele fala, como que pode? Nós estamos em 2018 e olha isso aqui, não dá mais, não dá mais. Então, realmente precisa mudar isso e tem algumas, já tem algumas experiências, mas a gente, aqui no Brasil, a gente tem tanto essa escola que já quebrou as paredes, como a escola que nem está aberta, porque não pode, não tem a internet, não tem... né? A gente tem de todos os tipos. Né? Então, a vontade agora é de conversar, de trocar um pouco com o grupo. O que faz vocês pensarem, o que cutuca na gente para mudar? O que isso que eu falei no começo da escola que é para poucos e é para todos, né? Eu acho que começaria daí. Pode tirar o slide. E só para reforçar também, pessoal, como são 3 encontros, as perguntas, inquietações, o que vocês trouxerem hoje, a gente vai acolher e vai retomar no próximo encontro, tá? Eu vi aqui que já está chegando próximo das 7, a gente não quer tomar muito do seu tempo passar, mas a gente vai retomar tudo isso nos próximos encontros. Hoje foi para levantar um pouco, remexer a terra, vai. Eu acho importante quando você traz, né, Fátima, isso que é esse exercício de pensar como a escola foi se transformando para que a gente desnaturalize aquilo que a gente coloca como ou sente, né, ou estava vivendo como uma condição, que é isso, né? Por exemplo, pensar, como a Diana falou, né, a escola está fechada, então assim, ela foi pensada para estar lá, e daqui para frente, possivelmente, a gente vai continuar vivendo situações como essa, né? Estaremos sujeitos a situações como essa. E não existe essa diversidade. A escola ela fica fixada num único modelo, né? Então, aquilo que a gente condiciona, coloca como hoje, que se tornou uma condição para o nosso trabalho, como que a gente pode desconstruir um pouquinho isso, né? Ou lembrar que isso também é uma invenção, em alguma medida, né? Em algum momento isso foi uma invenção, né? Então podemos reinventar. Mas aí vamos colocar a pergunta aí para o grupo. A Heloísa colocou aqui no chat que ela quer fazer uma pergunta. Então, pessoal, a gente vai abrir para vocês fazerem essas perguntas. Eu vou deixar a câmera fechada, porque quando eu abri caiu a internet, mas a minha pergunta vai para um pouco do que a Fátima falou, que a maioria é psicopedagogo, está preocupado em ensinar para pessoas que não aprendem, e ela falou que acha que da especificidade que cada um precisa aprende de uma forma, e talvez o currículo não fosse necessariamente o mesmo. Mas daí a minha pergunta mas não seria necessário um currículo comum para todos, já que a gente pensa numa escola igualitária, pelo menos é o nosso sonho como educador, que a gente tem uma escola que torne a nossa sociedade um pouco mais igualitária? Não seria necessário um currículo, pelo menos básico, comum, mesmo pensando na diversidade de aprendizagem, que cada um aprende de um jeito? Sem dúvida, é assim. É claro que o que eu vou falar agora é parte de uma reflexão que existe uma pergunta que eu acho difícil de concretizar, que é o que é essencial, tá?
o que tem que fazer parte de um currículo, de uma... assim, vou pegar por um exemplo. Quando a gente tinha quando até há pouco tempo, há 20 anos atrás, você ter acesso a uma informação era muito mais difícil e você não tinha... onde estava, vou começar daqui, onde estava a informação? A informação estava dentro da escola e dos livros, tá? Os livros que eram traduzidos, orientados pelos professores. A informação era um quesito, assim, era o principal, né? Tanto que a aprendizagem era toda montada em memória, em levantamento de perguntas e respostas que deveriam ser dadas. Não tinha o que a gente tem agora, que a criança fala assim, ontem teve a história do cometa, né? Vai ter um cometa passando. Vocês viram que tem uma cometa? Cometa? Onde está? Abre a internet, vê quando passou. Teve o cometa Halley. O cometa Halley. Não, que ano foi isso? 86, 86. Que idade você tinha, Fátima, quando eu tinha 33 anos? Nossa, você já era adulta. Essa conversa toda faz com que alguém está pensando e tem um conhecimento sendo produzido. A escola... Então, o que é isso que não é... Assim, vou pegar outro ponto. O desenvolvimento tem parte que ele ocorre pelo próprio desenvolvimento se houver uma estimulação natural até. Então, a criança nasce e até ela andar, ela precisa ter movimentos, ela faz ensaios, mas ela tem uma maturação biológica que vai levando para ficar em pé e andar. Ler e escrever não é um processo natural. Ler e escrever é um processo cultural. Então, ele não é biológico no sentido da aquisição. Mas tem gente que aprende a ler e escrever sozinho. Tem. Eu alfabetizei. 1/3 da classe, só de receber aquele material, de ver, ele vai ligando. Então isso com isso. Nossa, então eles vão fazendo as ligações. Se você tiver à disposição o material que possibilita o letramento, algumas crianças vão fazer isso pela própria exploração. Então, o aprendizado requer essa descoberta que eu acho que ainda é pequena dentro da escola. Como que se faz isso? Como que ler e escrever é uma ferramenta altamente necessária para a aquisição de conhecimento. As operações matemáticas são altamente necessárias para fazer o raciocínio lógico caminhar. Essas duas conexões, elas são essenciais, né? Que mais? Aí eu acho que vai... a idade vai... porque a informação não está mais na memória de um pensador, como já foi.
o Platão, que, aliás, nem eles eram, né? Eu dei o exemplo outro dia do Leonardo da Vinci, né? Ele era um ser completo, né? Ele sabia física, química, anatomia, literatura, ele tinha a possibilidade do conhecimento todo produzido pela humanidade nele. Hoje, isso é impossível. Onde está o conhecimento? O conhecimento está na gente. Porém, onde está a informação? Ela está na minha frente, né? Eu acho que seria importante até a gente pensar, como a gente está chegando no final, acho que fazer um gancho, porque eu acho que assim, ainda que a gente pensasse numa ideia de currículo neutro, básico, justo, né? Nós temos, por exemplo, agora nós estamos diante de uma realidade que há uma parte dos jovens que estão tendo aula, que estão na escola, que estão tendo acesso, uma parte que não, né? Isso a gente está vendo aqui na rede pública, né? As condições são completamente diferentes. Ainda que quando a gente tem um suposto currículo definido, a escolha está na mão do professor, em alguma medida, porque a forma como eu vou tratar aquele conhecimento, aquele conteúdo, aquela obra literária, aquele conceito matemático, né, está muito fortemente na mão do professor, né? Assim, é como que você estabelece essas relações, né? Quando o menino pergunta para você quantos anos você tinha, né? Então, você está implicada na história do cometa, né? Não dá para, você não passa a margem do cometa, lá o cometa e o que a gente ensina para eles de astronomia e o professor, né? Há essa implicação. E acho que agora a gente está diante disso, assim, o que é o nosso currículo, né? O que a gente vai ensinar a partir do momento que a gente já sabia que não era esse ensino enciclopédico que você estava falando, né? Que é da reprodução, mas o que é? Se não é mais aquela lousa e a sala de aula e as supostas mesmas condições, né? Porque mesmo os meninos que estão no mesmo universo socioeconômico, dentro das suas casas, com as suas famílias, estão em condições diferentes, né? E também e também superando, assim, buscando superar essa ideia, porque o currículo é o discurso da escola. Ele não é uma lista de conteúdos a ser ensinados, né? O currículo, o nosso olhar para o currículo deveria ser um olhar de qual é o posicionamento, né? De que lugar essa escola fala, essa instituição fala, né? Então, essa ideia do currículo que atende a todos, ela também tende, na minha opinião, para uma homogeneização impossível. Né? Porque quando eu piso numa sala de uma escola, dentro de uma aldeia indígena, eu vou ensinar a mesma coisa que eu ensino para o paulistano morador da Zona Sul? Entende? Então, essa ideia do currículo também, ele não dá para ele ser assim tão homogeneizador, e ele não é só o que se deve ensinar, né? Ele é o como, ele é por quê, ele também circunscreve um território que eu acho que o que a Sil falou é muito importante, que qual é o lugar do professor, né? Qual é o lugar da aula, né? Porque o que faz escola é sala de aula, disso não temos a menor dúvida, né? Não são os documentos formais, não é isso que faz, né? E aí eu acho importante, assim, sala de aula da educação infantil à universidade, né? Eu dei muita risada quando o Caleb falou, se tem uma coisa que eu aprendi na universidade foi a como não ser professora. É isso, né? Todo mundo que passou, eu fiz letras e eu tinha uns professores que eu falava, meu Deus, né? Será que se eu for professor eu tenho que ser assim, né? Então, eu acho que também pensar nisso, né, na sala de aula como o território da potência e que o currículo ele está dando a mão para a sala de aula e não vindo assim, né, impondo formas de a sala de aula acontecer, dando diretrizes que, numa certa medida, podem criar um corpo comum, se a gente for pensar, mas impossível de ser homogêneo, né? Quer falar, Rui? Acho que é só um gancho para a gente encerrar, porque já são 7h05, mas acho que pensar no lugar do professor
dentro desse processo, mas pensar no lugar do aluno, no processo de aprendizagem, como que esse aluno está no centro e constrói esse conhecimento de forma ativa. Isso é significativo para ele. E acho que o currículo, ele norteia as nossas práticas, mas ele não pode limitar. Eu acho que ele norteia, mas ele fala, olha, onde vocês têm que chegar, mas como você vai chegar, o professor tem essa liberdade. Então, acho que a gente pode refletir também qual é o papel do professor hoje para construir um ambiente que o aluno possa construir esse conhecimento de forma colaborativa e que os pares se ajudem. Então, o que alguém que sabe mais e tem habilidades em algumas áreas sirva de mediadores para alunos que precisam dessa mediação e não necessariamente professor, como centro da transmissão desse conhecimento, né? Que o Google tem muito mais informação do que eu tenho hoje. Se meu aluno me perguntar algo e perguntar para o Google dá 1 milhão de respostas. Agora, como que eu construo um ambiente que meu aluno seja capaz de pesquisar, avaliar a informação que chega, que ele seja capaz de construir e não só de replicar ou memorizar, mas que ele consiga criar, né? Então, acho que uma coisa que eu gostaria que a gente pensasse é qual é o papel do professor na sala de aula. E acho que tem isso, né? Você é professor porque você tem um aluno, né? Está neste encontro. Ser professor pressupõe um aluno, ser um aluno pressupõe um professor. Não, você não está à parte disso. Acho que vai ser bem interessante. Nós vamos disponibilizar para vocês a referência do livro, que eu pus aqui no chat, do livro que a Fátima citou. E vou mandar o PDF do texto do Alfredo Veiga, porque o Alfredo fala exatamente sobre essa análise do currículo, né? Ele está olhando muito para essa perspectiva. Por que a gente ensina o que ensina, do que a gente está falando, a serviço do que nós estamos. Então, acho que pode ser uma leitura complementar. A gente vai oferecer as leituras para vocês, não há uma necessidade de fazer as leituras, mas a gente vai disponibilizar a referência, então, o PDF do texto do Alfredo. Vamos disponibilizar o PDF também do capítulo do livro do Felipe Herrier, que se refere especialmente à escola, e a referência também do livro para quem eventualmente queira a referência completa. Tá bom, gente? Então, acho que a gente para por aqui hoje. Acho que tivemos esse primeiro encontro, foi muito importante nós nos conhecermos também, né? Para sabermos, para a gente poder ir costurando a nossa conversa. E na segunda-feira, então, a gente está de volta às 5h30. Eu disse para vocês, para algumas pessoas, que a gente usaria o mesmo link, mas eu vou ter que encaminhar um link novo. Estão todos no WhatsApp, vou mandar para vocês, para aí a gente poder fazer o nosso encontro de segunda-feira. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma coisa? A Diana colocou alguma coisa que estamos passando. Torna o desafio do professor é muito maior do que o do aluno. A Diana coloca o desafio do professor. Bom, a gente tem uma responsabilidade. Nós somos um par, mas nós não temos a mesma posição. Há uma assimetria e uma responsabilidade nesse ofício de professor, sem sombra de dúvida, né? A gente está tendo que se repensar. Tomara que a nossa conversa aqui nos inspire a acolher e a gente poder trocar. E a aprendizagem é desconfortável, é dolorosa, então o aluno também está passando por um momento difícil. Então, acho que é a gente se colocar sempre no lugar de um eterno aprendiz, porque dói sair da zona de conforto e o aluno faz isso todos os dias. Bom, pessoal, super obrigado. Obrigada, então. Obrigada. Obrigada. Até segunda. Obrigada, gente. Tchau. Até segunda. Até segunda. Tchau. Tchau.